Boa noite a todos. Aqui quem fala é a Ana Marcondes e eu estou trazendo para vocês mais um podcast, um projeto realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo para o projeto Memórias Construídas 2 online. Hoje estamos recebendo aqui a participação da Mariana Bujandi, que é museóloga e trabalha também como educadora dentro de um projeto de educação cultural, formação cultural para jovens e adolescentes aqui em São Paulo. Mariana, é um prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando. É muito bacana poder participar do podcast aqui do Memórias. Queria trazer para vocês que a Mariana ela tem uma trajetória muito bacana dentro da museologia pela Universidade Federal de Pelotas. Ela é mestre também em Memória Social e Patrimônio Cultural na mesma universidade. Eu queria que você contasse primeiro como é que você entrou para essa área, né, qual foi o seu percurso para sair de São Paulo e procurar uma faculdade no Sul, e por que você foi para lá? Enfim, a gente começar aqui a contar um pouquinho dessa tua história. Pois é, isso faz parte do há quanto tempo a gente se conhece, né? Eu Sim. fui aluna da Via em 2009. Na época não podia alunos maiores de idade, mas eu já estava ali recém-completado 18 anos e eu queria muito participar do curso. Eu tinha visto passar no Metrópolis uma reportagem sobre o curso Memórias Construídas. Naquela época era no centro, né? É hoje, né, o Sesc Florencio de Abreu, na época chamava Sesc Odontologia, ali na Florencio de Abreu. Então, nossa, eu acabei indo pessoalmente falar com a Ana lá no Sesc Odonto para ver se tinha a possibilidade de eu participar do curso e teve. Então, eu fiz um semestre do curso, um curso livre de restauro, principalmente pelo restauro. A gente sabe que Memórias, ele sempre foi multidisciplinar, mas eu sempre gostei da área de restauro. E é claro que a gente acaba vendo um pouco de arquitetura, a gente acaba vendo conservação, a gente acaba tendo toda essa noção um pouco mais ampla sobre o tema patrimônio. Ao mesmo tempo, eu estava fazendo alguns outros cursos livres de restauro também em São Paulo, mas eu queria fazer a minha formação acadêmica e eu já pensava em fazer museologia, eu sempre gostei de museus. Naquela época não tinha curso de museologia em São Paulo, não tinha curso à distância, e os principais cursos eram no Rio de Janeiro e na Bahia, mas eu não tinha o interesse de ir para nenhum dos lugares na época. Eu pensei que eu queria ir para Minas Gerais. Tinha recém-aberto curso em Ouro Preto e tinha aberto curso em Pelotas há uns anos também. Eu fiquei pensando que eu ia para Ouro Preto, me programei para ir para Ouro Preto, mas na hora que eu fui fazer a minha inscrição, eu vi que tinha a opção Pelotas, acabei optando por ir para lá e fiquei bastante tempo, porque foram os 4 anos de graduação e os 2 anos de mestrado. Daí eu acabei indo para Passo Fundo depois de já trabalhar como museóloga. É uma experiência incrível isso, de repente, você falou que você tinha receio, de repente, de ir ali para a Bahia, acabou indo para Pelotas, quer Longe dizer, quanto? ficou fora, tão longe quanto, ficou muito mais tempo fora do que você imaginava. Como é que foi essa experiência, assim, para a Mariana, digamos assim, não só para a tua área, mas também para a sua experiência individual? Nossa, Essa foi coisa. uma experiência absurda, né? Porque eu mal tinha saído do estado, eu tinha viajado para alguns outros lugares, mas do sul que eu tinha ido na vida era Florianópolis, e não tem nada a ver, né? A cultura gaúcha, ela tem uma característica muito própria. Então, quando eu cheguei na cidade de Pelotas, eu digo, eu nunca me senti tão paulista quanto quando eu cheguei no Rio Grande do Sul. Eu percebi o quão paulista eu sou. E aí eu via que era tudo muito diferente, não só as formas de expressão, mas os hábitos cotidianos, o que eles consideram o entretenimento, o lazer básico deles, era tudo muito diferente. A minha primeira aula de museologia foi com a minha professora que virou orientadora depois, tanto na graduação quanto no mestrado, e ela começou a falar sobre forma de fazer, tradição, e um dos exemplos que ela deu foi a cuca. A cuca é um prato, né? Tipo, é um É um bolo, doce, pão, é né? um doce. Muitas vezes vai goiabada e tudo mais, uma delicinha. Recomendo a todos. Mas É, eu tinha chegado aquela semana no Rio Grande do Sul e eu não tinha a menor ideia do que ela estava falando.
E ela falava Cuca, Cuca, ela anotou a minha cara, e ela falou, para Mari, que é de São Paulo, a única Cuca que ela deve conhecer é do sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu pensei, exatamente isso, professora. Eu comecei a conviver cada vez mais com eles e, puxa, depois de 8 anos quase no Rio Grande do Sul, eu tomo chimarrão até hoje no inverno. Então, são coisas que acabam ficando. Eu voltei para cá com sotaque forte, até o pessoal fala, agora já não tenho mais, eu acho. Todo mundo aqui em São Paulo acha que não tem sotaque, mas quando a gente chega em São Paulo, depois de ir para qualquer outro lugar, a gente percebe quanto é forte o nosso sotaque de paulista. Isso também, eu acho que eu reparei todas essas coisas, pensando na questão de identidade, de memória social Sim. e tudo mais, porque eu gosto muito da área, né? Então a gente acaba fazendo esses paralelos aí com a nossa própria experiência. E essa questão de memória é super importante, porque quando a gente tem um país continental, que tem uma cultura assim com tanta riqueza como a nossa, a memória ela também da nossa história também é toda fragmentada, ela é toda especial em cada região, que tem muito a ver com isso que você estava falando também. Os costumes do Rio Grande do Sul são bem diferentes dos costumes de Santa Catarina, que são diferentes dos de São Paulo, que são os diferentes dos da Bahia, e assim vai. Entender que você pode criar uma sensação de pertencimento nesse lugar, mas também ter as suas experiências pessoais e essa proposta num âmbito maior, quando ele agrega pessoas que vêm, né, com experiências tão ricas quanto a tua, né, porque você tem a vivência como aluno, depois pesquisadora, né, museóloga mesmo, e depois agora a profissão de educadora. Como você se sente como educadora no projeto, Mari? Conta um pouquinho para mim, até para a gente dividir aqui. Eu acho sensacional. A sensação que eu tenho é de continuidade de um ciclo, porque eu fui fazer o curso de museologia, eu fiquei todos esses anos lá. Quando eu fiz o meu mestrado, eu já fiz o mestrado pensando em ser docente. A minha ideia do mestrado, é claro, eu gostava de trabalhar com pesquisa, mas quando a gente pensa em mestrado, a ideia é realmente a gente poder dar aula, a gente fazer um preparo para isso. E eu queria muito ser professora. Eu lembro de todas as experiências que a gente teve no curso, eu lembro do público que é atendido pelo curso, que são públicos diferenciados em diferentes momentos, mas sempre com essa questão social. Muito gratificante a gente poder levar isso para o maior número de pessoas possível, o maior número de públicos diferentes possível. Se a gente consegue trazer a percepção de que o patrimônio a elas pertence, então é uma coisa sensacional. E a possibilidade de dar aula no curso que eu fui aluna é muito gostoso. Eu queria até te perguntar sobre isso, porque tem muita gente que tem um pouco de preconceito, né, dessa questão, museologia, conservação, restauro. Por mais que o país esteja mudando, por mais que as pessoas comecem a falar hoje de patrimônio, ainda não se tem um entendimento do que exatamente conta, né, essas matérias. E como as pessoas não conseguem, às vezes, entender essa questão do público, essa questão da importância de reconhecimento histórico, de entendimento do que é a conservação, porque a profissão do conservador e do museólogo e do restaurador são muito herméticas, e você tem essa experiência como pesquisadora e como atuante na área para contar um pouco para a gente. Pois é bem complicado. Inclusive, as pessoas que trabalham na área, mesmo se a gente pensa em pessoas que trabalham com patrimônio, arquitetos, historiadores, eles às vezes não têm consciência das outras áreas que atuam com o patrimônio também. Então, acaba havendo, às vezes, confusões de papéis, acaba havendo confusões entre o que é um museólogo, o que é um conservador, o que é um restaurador, porque são profissões diferentes. O conservador-restaurador aqui no Brasil, normalmente a formação é conjunta, mas o museólogo, ele não é um restaurador. Então, acabam chegando demandas que não são as demandas
das respectivas áreas. Se dentro da nossa área, que trabalha com memória e com patrimônio, acontece isso, quando a gente pensa num universo mais amplo de outras áreas que não tem contato com o tema, bom, aí é mais complicado ainda, porque a gente ainda tem um país que carece bastante do conhecimento sobre a importância da preservação do nosso patrimônio. Acaba sempre parecendo que é algo mais fechado, algo mais elitizado, parece que aquilo não nos pertence. E aí vem a outra questão, né? Quando a pessoa pensa nessas áreas, às vezes surge um pouco de medo, um pouco de receio de escolher essa área como uma área de atuação por medo das perspectivas futuras. Vai ter emprego? Vai ser possível viver disso? Ou eu vou ter um diploma e vou acabar trabalhando com outra coisa? Mas da minha experiência, e eu não posso falar que para todos os museólogos é assim, ou em todas as regiões do Brasil é assim, nunca faltaram oportunidades para atuar dentro da área. Pelo contrário, eu consegui transitar e consigo transitar em todas as áreas da museologia que foram de meu interesse. Eu consegui já trabalhar com conservação, eu consigo dar aula para um projeto social, eu consigo dar aula de especialização em universidade, eu consigo ser contratada como consultora, tem os concursos públicos que surgem eventualmente, as opções de montagem de exposição para quem gosta de curadoria e projetos tipográficos. Eu tenho colegas que atuam diretamente em secretarias de cultura, não trabalham com a museologia diretamente, mas trabalham com o patrimônio dentro de secretarias de cultura. Eu até acabo sempre falando que é uma área bacana em todos os sentidos. Não, é verdade, é uma área que tem, além desse leque que você está falando, tem a parte de docência, né, toda a parte ligada à pesquisa também, né, que você pode se tornar pesquisadora, e eu percebo, né, na sua empolgação, tudo, uma coisa que é muito importante, que quando a gente faz alguma coisa que a gente realmente gosta, parece que você tem muito mais condição de atuar. Por exemplo, vocês que estão na área de conservação, né? A gente não trabalha só com a conservação e com os conceitos, a gente trabalha também com química, escrita, fotografia para registro. Então, quem ouve a gente falando de patrimônio, pensa assim, eu vou lidar só com história, com a memória. Não, você vai... Não. A gente tem aula de zoologia, a gente tem aula de botânica. Biologia, botânica. Então, porque a gama de museus existente é enorme. Então, nós temos museus de história natural, nós temos museus de zoologia, nós temos museus de geologia, nós temos museus de ciência, museus de saúde, e para cada um desses espaços, a gente acaba criando especializações diferentes e se aprofundando em determinados temas. Então, o patrimônio, ele é também o patrimônio natural, ele não é só a história. E aí também, me fala um pouco também dessa questão do patrimônio. Pessoas falam assim, ok, isso daqui é público, isso não é meu. Não é bem assim, né, Mariana? Já começa a visão errada de que quando é público não é meu, né? Porque a Exato. ideia é exatamente o contrário. Quando é público, é meu também, é nosso. Quando a gente pensa no patrimônio, seja ele material ou imaterial, ele é um bem público, mas ele é um bem público no sentido que é de todos, não é no sentido que é do governo, ou que é da prefeitura, ou que é do estado de São Paulo, ou do estado do Rio Grande do Sul, não é isso. Significa que ele é público no sentido de que é de todas as pessoas da população. E a gente não está falando só de prédios, de estátuas, de monumentos, a gente está falando de tradições, a gente está falando de culinária, a gente está falando de formas de expressão, de danças. Eu atualmente resido no interior de São Paulo, em Atibaia. Aqui nós temos as congadas, a cavalhada, aqui nós temos a festa da imigração japonesa, tudo isso é um patrimônio também, essas manifestações que a gente frequenta cotidianamente durante festivais, durante datas específicas, datas comemorativas, tudo isso faz parte daquilo que a gente é, e tudo isso é público. E é interessante também nisso. porque, por exemplo, em Atibaia tem as congadas. Tem vários locais que também tem congadas. Sim. Cada região tem as suas festas folclóricas e populares e tem as suas expressões, por exemplo, o pão de queijo é patrimônio, a cuca é patrimônio. Os doces de Pelotas, falando já doces, que eu vim de Pelotas. O doce de leite mineiro também. Nesse sentido de ampliar, né, para uma participação comunitária,
A gente tem os inventários participativos, né? Quando a gente pensa Exato. em patrimônio imaterial, que é exatamente isso. A ideia de você conseguir fazer os inventários de determinada região, de determinados bens ou manifestações que sejam de interesse coletivo, para que eles sejam elencados como algo como patrimônio, né? Essa ideia da gente conseguir fazer os referenciais patrimoniais não serem ditados por um pequeno grupo de especialistas, mas serem selecionados de forma participativa pela comunidade. Na história a gente sempre teve essa questão do conhecimento ficar em mão de poucos, porque isso detém o poder, né? O conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você enxerga a sua realidade, mais você consegue trabalhar essa realidade a seu favor. E eu acredito muito, Mari, assim, nesse trabalho que a gente faz, que você faz, que é assim de organização, né, de um acervo cultural dessa vida da população. Porque é exatamente o que você falou ali atrás, de trazer conhecimento ao maior número de pessoas. Enfim, é um trabalho que, assim, eu acho incrível mesmo, por isso que Eu também. também a gente está te convidando para falar um pouquinho, né, que você, assim, além da faculdade do mestrado, tudo, você tem, assim, experiências paralelas, né? Você teve uma bolsa de iniciação científica pelo CNPq, você trabalhou com essa questão da legislação territórios e comunidades, você tem essa questão dos acervos imagéticos circunstanciados, tem várias coisas que você trabalhou, inclusive aquele museu lá em Passo Fundo, Museu Histórico Regional. Museu Histórico, vocês estavam no meio de um restauro, né, quando você foi para lá. Então, assim, todas essas experiências, assim, o que mais ficou para você? O que mais você curtiu? Olha, eu gostei muito de todas as experiências de pesquisa. Eu acho que as pesquisas elas são bastante satisfatórias. Eu penso que essas pesquisas acadêmicas que a gente faz, tanto em iniciação científica quanto em mestrado, elas acabam trazendo uma boa bagagem para a gente como profissional de qualquer área que seja. Mas eu também acho que é fundamental que essas pesquisas todas elas sejam extrovertidas de alguma forma. Então, eu Sim. tentei sempre aliar isso com projetos de extensão comunitária. Eu penso que a pesquisa mais satisfatória que a gente pode fazer são as pesquisas para exposição, porque a gente pesquisa e o público recebe. Então, eu acho que o que eu posso dizer que o que eu mais aproveitei da trajetória acadêmica como um todo é conseguir aliar sempre o teórico ao prático. E eu acho que as aulas têm muito a ver com isso também, que a gente consegue trabalhar um pouco da teoria e exercitar um pouco da prática também ao longo delas. É bem bacana poder aliar essas coisas. E você hoje está como museóloga também, além de educadora no Memórias, você está como museóloga do Museu do Folclore de São José dos Campos, certo? Certo. Puxa, eu acho o Museu do Folclore de São José dos Campos, não porque eu trabalho lá, que eu acho ele fantástico, mas eu acho ele fantástico mesmo. Ele tem um trabalho com a comunidade bem próximo. Toda semana são organizados os chamados museus vivos, que recebem os fazedores, os sabedores, para exercitarem as suas artes, as suas criações e compartilhar isso com o público que está passando. Nós temos uma série de projetos que acabam trazendo essa participação comunitária. Mesmo a última exposição que a gente montou foi sobre parteiras, então a gente conversou, fez entrevistas, a gente trouxe o discurso delas, a gente trouxe relato de pessoas que tiveram filhos através de parteiras tradicionais. Então a gente sempre tenta fazer essa relação com a comunidade se estreitar. Eu acho um baita museu, um baita projeto. Eu sou museóloga lá e eu trabalho também como consultora em museologia em Bragança Paulista, nos 2 museus municipais. Então, eu Ah, acabo que bárbaro. efetivamente. E agora tem muito essa questão do formato híbrido, né? De você estar participando, por exemplo, de um trabalho aqui em São Paulo, lá em São José, sei lá, em Bragança, às vezes no interior, para o outro lado, digamos assim, para Sorocaba, a região ali ou região do Vale mesmo, porque tá pipocando muita coisa, né? Os museus estão se reinventando e os profissionais ainda são poucos, né? Então, São. esse formato híbrido, ele trouxe essa possibilidade dos museus terem consultorias, digamos assim, deixar de ter uma falha
né, de não ter um profissional ali com eles. E gera Então, bastante interlocução entre os museus para eles compreenderem as também necessidades deles, porque às vezes eles não sabem também. que eles Então, precisam, né, de um museólogo, que é aquilo que você falou também no começo de haver ainda uma confusão, né, do que é o setor de um e de outro. apesar de ser lei, né, a gente tem o Estatuto de Museus, a Lei 11.904, que prevê, né, a necessidade de um museólogo. Então, é sempre importante a gente fazer esse papel também de o que a gente consegue agregar nesses espaços. E é muita coisa, seja como conservador, como restaurador, como historiador, como artista plástico ou como museólogo. Muito legal, Mari. E me diz uma coisa, você hoje tem, assim, dentro das tuas milhões de coisas que você está executando, você tem, assim, alguma coisa para falar para quem gostaria de entrar nessa área? Eu sempre sou suspeita, né? As pessoas falam que depois de conversar comigo, todo mundo quer virar museólogo, mas se eu puder dar um conselho, é para a pessoa acreditar naquilo que ela quer ser. Se ela quer trabalhar com patrimônio, eu acho que tem tudo para dar certo. É só ela acreditar, correr atrás, diversificar o máximo possível as áreas de atuação dela, compreender a área, a amplitude da área, tentar conhecer pessoas da área, trocar ideias, trocar informações e principalmente acreditar mesmo. E agora, assim, para a gente ir encerrando também aqui a nossa conversa, como faz para pesquisar, digamos assim, aonde que eles vão procurar uma faculdade, um curso técnico, uma especialização? Gostaram, falaram assim, nossa, estou me identificando com isso, mas assim, eu não tenho grana para pagar uma faculdade, para me manter na Bahia, por onde eu começo? Por onde você começa? Eu sugeriria para a pessoa fazer a pesquisa de cursos através do site do MEC, por exemplo, que a gente tem a listagem dos cursos, ou nos cursos, nos sites das próprias universidades, é interessante também. Essa questão de não ter verba para se manter no espaço, para se mudar e tudo mais, bom, eu também não tinha. Eu acabei me mantendo na universidade graças às bolsas da universidade, às bolsas de extensão, de pesquisa, ao próprio auxílio moradia que eu recebia da universidade durante o momento que eu estava lá. E no mestrado eu fui bolsista da CAPES, então eu consegui me manter através do estudo. O mais importante é se dedicar, tirar boas notas. Infelizmente, a gente ainda tem um processo seletivo que é o vestibular, né? No caso, o Enem hoje em dia, então não tem jeito, vai ter que tirar boas notas, ser aprovado no SISU, tentar manter notas um pouco altas nos primeiros semestres para conseguir entrar em projetos, às vezes como voluntário, e depois tentar outros caminhos através de bolsas de iniciação científica e de extensão. Eu sei que houve muitos cortes nesse tipo de bolsa, mas ainda é possível. E tem essas bolsas também de socioeconômicas, que são super bacanas e que acabam dando um apoio, sim. Às vezes não vai resolver todos os problemas financeiros da pessoa, porque é muito baixinho, mas conseguir uma moradia estudantil, alguma coisa assim, é possível. É porque isso eu acho que é uma coisa que também é importante, né, a gente falar aqui, Mari, porque assim, perfeito, nada é. Dificuldades também elas estão aí todos os dias, mas quando você tem realmente aquela coisa do eu quero fazer, eu quero resolver isso na minha vida, porque eu acho que é importante, porque é a área que eu estou vinculada e que eu estou querendo desenvolver e me profissionalizar, eu acho que vale mesmo a pena fazer uma pesquisa, ver quais são as possibilidades, conversar, né, em casa, se você é adolescente ou jovem, conversar em casa com um pai, com uma tia, com os familiares, conversar com os amigos, que essa questão do sonho é a coisa mais importante que a gente tem hoje para combater todos os tipos de problemas que a vida acaba trazendo, como depressão. Não existe certo e errado, o momento certo ou o momento não certo. Existe determinação. Quem quiser falar com a Mari ou, sei lá, bater um papo ou mandar alguma coisa, alguma pergunta, a Mari tem algum Pode me e-mail? escrever por e-mail sempre que vocês quiserem. É É, mariana.boujade, é Bouja, D de dado I, @gmail.com.
fiquem à vontade, me escrevam mesmo, tirem suas dúvidas, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Muito obrigada. Tá Olha, bom? um beijão grande, então. Obrigada pela sua conversa, simpatia, tudo aqui com a gente. Eu que agradeço. Esse foi mais um podcast do Instituto Via Cultural, podcast para todos do projeto Memórias Construídas Online 2. Ouçam a gente sempre, sigam a Via no Instagram e no Facebook, e semana que vem tem mais. Um beijo grande, tchau!